Galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Saudades, muitas, né? Mas temos que, somos obrigados pela Organização Mundial da Saúde a ficar em casa, tá certo? Obrigado é um termo meio assim duro. Diria que fomos recomendados, né? E é importante isso, para a preservação da vida, preservação, inclusive das pessoas que têm mais vulnerabilidade às doenças, e estão mais sujeitas ao coronavírus, então ficamos em casa. Continuando com o nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho hoje da dinâmica e características socioeconômicas da população do Brasil, a apostila de vocês, página 356, ok? Bom, são poucos os países do mundo, minha gente, que têm uma área territorial com grandes dimensões como o Brasil, que é o quinto maior país do mundo, e são ocupadas por uma população tão numerosa. Hoje já somos 210 milhões de habitantes no Brasil. Nesse capítulo, além de estudarmos como essa população está distribuída pelo território brasileiro, estudaremos outras importantes características da população brasileira. Vamos lá? Como está distribuída a população do Brasil? Vocês acham que a população do Brasil ela está distribuída igualmente por todas as regiões? Quantas regiões do Brasil nós temos? Região Sudeste, 1, região Sul, 2, região Centro-Oeste, 3, região Norte, 4 e região Nordeste, 5. Temos 5 grandes regiões geográficas do Brasil. Mas será que a região Sudeste, a população do Sudeste, é igual à da população do Norte ou da população da região Sul? Claro que não. Nossa população está muito, mas muito desigual, muito pessimamente distribuída. Na região Norte a gente tem vazios populacionais, uma região tão grande, a região Norte é a maior região em extensão do Brasil e com a menor população. Inclusive o problema da água, lá nós temos os maiores mananciais de água doce do Brasil, lá os rios amazônicos, o rio Amazonas, o rio Tapajós, Solimões, Negro. Nós temos a maior quantidade de água e temos um aquífero lá, que é o Alter do Chão, que é o maior aquífero do Brasil, quer dizer, aquífero quer dizer aquele lençol de água subterrânea, não, quebrando o mito, que muita gente acha que existem rios subterrâneos, não é isso, são as rochas, né, do subsolo que armazenam a água da chuva através de poros, através de buraquinhos, né? Tá? Mas nós temos esse reservatório grandíssimo, o maior do Brasil, o maior reservatório de água subterrânea do Brasil, Alter do Chão. Além disso, os rios de superfície e a população tão minguada na região norte. E aqui na região sudeste, onde está concentrada a maior quantidade da população brasileira, especialmente no estado de São Paulo, nós temos bastante rios, mas que às vezes não são suficientes para tanta população. Já existem até projetos de fazer adutoras, né, encanamentos que trariam a água lá da região amazônica até aqui, que acaba sofrendo bastante, especialmente por causa da seca. Né? Aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, nós temos o problema da estiagem, da falta de chuva no inverno. Nós dependemos da estação das chuvas, no final da primavera e no verão. Tem que chover bem na primavera e no verão para que nossos reservatórios estejam bem abastecidos. É o caso do sistema Cantareira, que você deve lembrar, em 2014, há 6 anos atrás, nós tivemos uma crise hídrica sem precedentes no estado de São Paulo. Ficou sem chover 45 dias no verão, o que é um absurdo. O verão é a estação mais chuvosa que tem, e foi a que menos choveu naquele ano, trazendo consequências danosas para a população. A cidade de São Paulo ficou com vários bairros da cidade sem água, fazendo racionamento. Então, a nossa população é muito mal distribuída, tá certo? E a distribuição média da população em uma área chama-se densidade demográfica. Tá? Então, a densidade demográfica é um conceito usado em geografia para determinar o quanto uma região é mais ou menos habitada, tá certo? Mais ou menos assim, pega uma bexiga, uma bola de gás de festa, tá? Ela pode ser grande, gigante, mas ela é vazia, ela só tem ar dentro, ela é oca. Então tem a região amazônica do Brasil, que fica na região norte, é uma região assim grande, como um balão gigante,
e com pouca população, é oca, vamos dizer assim. Só para você ter uma comparação. E a região sudeste, onde tem a maior população do Brasil, é como se fosse uma bolinha pequena de chumbo, extremamente maciça, pesada. Deu para entender? Então, gente, é isso aí, densidade demográfica. Por exemplo, em Novo Airão, que é uma região lá do Amazonas, a densidade demográfica é menos que 1 habitante por quilômetro quadrado. O que é 1 quilômetro quadrado? Imagina 1 quilômetro. 1 quilômetro é mais ou menos, acho que aproximadamente uns 8 quarteirões, 8 quadras. Imagina um espaço de uma quadra com apenas 1 habitante em média. É um vazio, né? Já em Belo Horizonte, que é uma cidade grande, a capital de Minas Gerais, a densidade demográfica é de 7.615 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a diferença de Belo Horizonte para essa região do Amazonas. No Amazonas, 1 habitante por quilômetro quadrado em Novo Airão. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, 7.615 habitantes por quilômetro quadrado. 7.000 vezes mais de 7.000 vezes mais a densidade demográfica lá em Novo Airão, no Amazonas. Como é que a gente faz esse cálculo da densidade demográfica? É uma conta, viu, pessoal? É matemática, é uma equação. A densidade demográfica, você pega o número de habitantes de um lugar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a cidade do Guarujá. O Guarujá tem 320 mil habitantes, aproximadamente. Você vai pegar, para saber a densidade demográfica do Guarujá, você tem que saber a população dela, você pega os 320 mil habitantes, de acordo com o último censo, que foi feito em 2017, a coisa de 3 anos atrás, e divide pela área do município. Tá? Quantos quilômetros quadrados tem a área? Aí você vai saber quantos habitantes tem no Guarujá. Desculpa, qual a densidade demográfica do Guarujá. Por exemplo, o Brasil, tá? A densidade demográfica do Brasil, do país inteiro em 2017, no último censo, foi assim: são 207.660.929 habitantes que tem o Brasil em 2017 e divide pela nossa área, que é de 8.515.759 km quadrados, dá 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Não é desprezível, mas também não é muito. Por quê? Porque tem lá a região norte que é pouco habitada, ok? Por regiões, vamos ver como fica a densidade demográfica pelas 5 regiões do Brasil. Vamos ver? Ó, o Sudeste tem 94 habitantes por quilômetro quadrado. É de longe o Sudeste é a região mais populosa e mais povoada, tá? Depois, em segundo lugar, vem a região Sul, com 51 habitantes por quilômetro quadrado. Em seguida, em terceiro lugar, vem a região Nordeste, com 37 habitantes por quilômetro quadrado, a região Centro-Oeste, com 10 habitantes por quilômetro quadrado, e a região Norte, que nós já falamos que é a mais vazia, com apenas 5 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, professor, você falou que em Novo Airão, no Amazonas, você pode até depois rever o vídeo de novo, você vai ver que eu falei mesmo, não estou mentindo. Em Novo Airão, essa localidade do Amazonas, é 1 habitante por quilômetro quadrado. Aí você diz que a região norte tem 5 habitantes por quilômetro quadrado? É pouco, mas é mais. Não, mas é que está o seguinte, a região norte por inteiro, global. Não, aquela cidade de Novo Airão é apenas uma cidade pequena de toda uma região, entendeu? Então, pegando toda a população lá do Amazonas, lá de Manaus, que é a capital do Amazonas, uma cidade grande, aí você vai ter realmente um pouquinho mais, 5 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Tá dando para entender? É fácil, né? Não é difícil não. É gostoso essa parte da geografia, é mais fácil da gente entender, ok? Vamos falar um pouquinho da mobilidade da população brasileira. Logicamente que a população brasileira não é estática, tipo, a pessoa nasceu, por exemplo, em Bertioga, de repente não vai ficar a vida inteira em Bertioga. De repente vamos supor que um dia você vai fazer vestibular para a Universidade Federal da Paraíba, sei lá. Aí você acaba mudando de cidade, você vai morar lá na Paraíba. Isso se chama, pessoal, a movimentação da população brasileira, seja por trabalho, seja por estudo, chama-se migração. Então, quando a gente sai, por exemplo, de uma cidade brasileira e vai para outra cidade brasileira, nós somos migrantes. Assim como nós temos o caso dos migrantes nordestinos, né? Que tantos vieram para cá, trabalhar aqui na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, para suprir especialmente o mercado imobiliário, o mercado da construção civil, tá certo? Na época da construção da rodovia dos imigrantes, na década de 70, milhares e milhares de imigrantes nordestinos vieram para cá, para São Paulo,
para trabalhar nessa obra e acabaram ficando. Acabaram ficando aqui, poucos voltaram lá para o Nordeste. Pessoal, a gente vai continuar com esse assunto interessante na próxima aula e vamos falar também um pouquinho, não só das migrações, mas também das imigrações, que é um outro conceito. Cuidado, imigrante é uma coisa, imigrante é outra, isso a gente vai ver na próxima aula. Obrigado e até lá!